O trânsito de São Paulo é muito violento para motoristas e pedestres. São mais de 7 mil atropelamentos por ano só na cidade de São Paulo, com 2 mortes por dia. Na semana passada, uma mulher grávida foi atropelada e morta durante um racha. Andando por São Paulo, não vimos ninguém fazendo gesto de pare para os motoristas, como sugere a prefeitura. Os pedestres aguardavam pacientemente a vez de cruzar a pista. E tinha motorista parando em cima da faixa. A senhora só atravessa na faixa? Normalmente. Se não fizer isso? Acaba sendo atropelada, né? A região central é onde a prefeitura tenta reduzir os atropelamentos imediatamente. O que nós estamos avaliando é que na área central os motoristas já estão começando a respeitar a faixa de travessia, muitos deles já param para o pedestre atravessar e os pedestres ainda eles não se comunicam, eles não fazem o sinal de braço, mostrando que querem atravessar e ainda muitos deles atravessam no tempo que não é de travessia deles. E muitos passam longe da faixa de pedestre, imprudência que costuma acabar em acidente. Só na semana passada, pelo menos 5 pessoas morreram atropeladas na capital. Entre elas, uma jovem de 20 anos, grávida de 3 meses. Foi atingida por um carro que participava de um racha. Os motoristas acabaram presos. Nenhum tinha habilitação. A faixa ajuda, mas não elimina o perigo. De cada 10 pessoas que morrem atropeladas aqui na cidade de São Paulo, 8 perdem a vida quando tentam atravessar a rua. O motorista não respeita mesmo, é complicado. Flagrantes gravados por câmeras de segurança mostram o atropelamento de pedestres mesmo quando estavam na faixa. Só na capital, 630 morreram dessa maneira em 2010, número que representa quase a metade do total de mortes por acidentes de trânsito na cidade. A gente aqui em São Paulo é muito apressado, né? Eu acho que o trânsito é muito maluco, a gente tem essa coisa de meio achar que é prioritário, né? O carro está sempre na frente do pedestre. O pedestre pode esperar, o motorista não. A conscientização da população com relação à travessia é importante porque o veículo pesado, o carro, é capaz de causar danos. O motorista precisa estar conscientizado e responsabilizado para chegar a esse trânsito de pedestres, respeitando, logicamente, esse trânsito. Nós estamos falando ao vivo do cruzamento mais perigoso de São Paulo, de acordo com a Companhia de Trânsito. No ano passado aqui foram atropeladas 12 pessoas e uma pessoa morreu. É bem aquele cruzamento que a gente está vendo aqui atrás, na região central de São Paulo, a Avenida Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio. A Avenida Paulista é essa daqui que a gente vê o termômetro lá ao fundo, onde os carros estão passando agora. A avenida muito conhecida, movimentada, há uma quantidade grande de empresas, de bancos aqui, por isso também um grande número de pedestres. E a Brigadeiro Luiz Antônio é essa daqui que os carros estão parados. A gente conversou com vários pedestres e também com os responsáveis pelo trânsito para tentar entender por que tanta gente tem sido atropelada bem nesse ponto, nessa esquina ou na outra esquina. E a explicação, pelo que deu para a gente perceber, é a seguinte: o pedestre, ele tenta às vezes atravessar quando o semáforo está fechado para ele e ele olha só para um lado. Agora, nesse momento, a gente está vendo que os carros estão parados aqui, tá vendo? Só que do lado contrário sempre tem um ônibus descendo, porque tem um corredor de ônibus aqui na Brigadeiro Luiz Antônio. E as pessoas acabam olhando só para esse lado aqui, para esse lado onde os carros estão passando neste momento, mas tem ônibus também descendo. As pessoas não olham para o outro lado, acabam se confundindo, não percebem que um ônibus vem vindo. Nesse momento não vem vindo nenhum ônibus, mas há uma quantidade muito grande de ônibus circulando. Olha, tá vendo? Tem um descendo nesse momento, tá vindo no sentido contrário. É justamente isso que a pessoa às vezes não olha. Ela olha só para um sentido e não olha para o outro lado. E a gente vê que tem uma circulação grande de pedestres aqui. Veja só, eles atravessando a rua, nesse momento o semáforo está fechado, mas eles têm um tempo bom até para atravessar, mais ou menos 1,5 minutos de semáforo para o pedestre. Os outros pontos aqui de atropelamentos em São Paulo, a maior parte também na região central, e um outro também muito conhecido cruzamento é a Ipiranga com a São João, cruzamento famoso pela música do Caetano Veloso, viu, Carla? Pois é, Juliana, e realmente o pedestre precisa tomar cuidado porque o trânsito é muito agressivo em São Paulo. Segundo a prefeitura, pelo menos nesse primeiro mês de campanha, o número de atropelamentos caiu 69% na região central de São Paulo. É um começo, Renata, mas ainda é preciso muito para diminuir esses números que parecem de uma guerra, né? Mas a gente lembra que essas coisas demoram um pouquinho para pegar, né? Lembra do cinto de segurança? Daqui a pouco os motoristas, a gente espera, né? Vão se habituar a parar para o pedestre e humanizar um pouquinho o trânsito. E os pedestres também fazer o dever de casa, né,